Olá, galerinha! Hoje a nossa aula vai ser sobre número de oxidação NOx. E vamos começar com a seguinte pergunta: o que é NOx? NOx é o número de oxidação de um elemento químico, que é a carga que ele recebe em uma reação química. E como fazemos para determinar o NOx de cada elemento? Bom, para isso a gente segue uma série de regras que nos ajudam a determinar o NOx dos elementos, tá bom? Vamos começar com a primeira regra. A substância isolada ou simples tem NOx igual a zero. Por exemplo, o Na, quando ele está sozinho na fórmula, o NOx dele vai ser zero. Assim como o ferro, quando ele está sozinho na fórmula. Aqui a gente vai ter também o exemplo do oxigênio, que é o O2, que assim como os outros, quando sozinho, vai ter NOx igual a zero, tá bom? Segunda regra. A família 1A tem NOx mais 1. Por exemplo, o cloreto de sódio. O sódio, ele é da família 1A, então ele vai ter o NOx mais 1, tá bom? A família 2A tem NOx mais 2. Por exemplo, o potássio, ele é da família 2A, então aqui no K2SO4, ele vai levar o NOx mais 2. Tudo isso a gente vai praticar nos exercícios mais abaixo, tá bom? Só tô expondo as regras. A terceira regra é que o íon de um elemento isolado tem NOx igual à sua carga. Por exemplo, o íon alumínio, 3 o NOx dele vai ser a carga do íon, que é mais 3. E o íon enxofre 2 ele vai levar o NOx, menos 2, tá bom? A família 6A, quando ela está à direita na fórmula, o NOx vai ser menos 2. Por exemplo, o enxofre, ele é da família 6A e ele está no final da fórmula. Vocês estão vendo aqui, ele está à direita da fórmula. Então, o NOx dele é menos 2. Tudo isso é meio chatinho de decorar, só que com o tempo vocês vão pegando prática e nem precisa mais lembrar nas regras, já vem na cabeça. A família 7A, quando ela também está na direita da fórmula, o NOx é menos 1. Por exemplo, aqui, no HCl, o cloro, ele é da família 7A. Portanto, ele vai ter NOx menos 1. Tá bom? Bom, nós temos a quinta regra, que são alguns NOx fixos importantes. Temos aqui o exemplo da prata, que tem o NOx mais 1, o alumínio mais 3 e o zinco mais 2. São NOx fixos que não mudam, são fixos. Próxima regra. O hidrogênio, ele vai ter NOx mais 1, com exceção dos hidretos metálicos, mas ele sempre vai ter NOx mais 1, como por exemplo no HCl. O hidrogênio tem NOx mais 1. O oxigênio, ele vai ter NOx igual a menos 2 em todas as fórmulas, menos nos peróxidos, que ele vai assumir NOx menos 1, nos superóxidos, que ele vai assumir NOx menos meio, e nos fluoretos, que ele vai assumir NOx mais 2, tá bom? Agora a gente vai para alguns exercícios para a gente praticar essas regrinhas, só que antes a gente tem que lembrar que a soma das cargas de uma molécula é sempre igual a zero. Então, a gente vai achando o NOx da molécula e aqueles NOx tem que zerar, tá bom? Só que se for um íon, essa soma vai ser igual à carga iônica, ela não vai ser mais igual a zero. A gente vai ter que igualar a carga iônica, como por exemplo, menos 2, menos 3, conforme o íon do exercício, tá bom? Vamos lá, os exemplos. H2SO4. A gente vai determinar o NOx desses elementos, tá bom? Bom, para facilitar, a gente coloca numa gradinha, como essa daqui, para ficar mais organizado e você não se perder, tá bom? A gente sabe que o oxigênio, ele leva carga, o NOx dele é menos 2. Isso a gente sabe, tá bom?
O hidrogênio, ele tem carga mais 1. E a gente quer achar o enxofre, tá bom? A gente quer achar o NOx do enxofre, ele vai ser o nosso X. Bom, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, só que a gente tem 4 átomos de oxigênio. Então, a gente tem que multiplicar esse NOx por 4. Então, menos 2 vezes 4 vai ser menos 8, tá? O NOx do hidrogênio é mais 1, só que a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente vai multiplicar o NOx vezes o número de átomos. Então, vai ser mais 2, tá bom? Bom, a gente sabe que essa soma aqui, mais 2 e menos 8, ela vai ter que zerar. Então, o que a gente vai fazer? Mais 2 menos 8, qual o número que está faltando que vai zerar? O mais 6, porque mais 2 com 6 vai dar 8, menos 8, 0. Entendeu? Então, a gente descobrimos que o NOx do enxofre é mais 6, correto? Então, vamos para o próximo. A L2S4, SO4, entre parênteses, 3. A gente separou em gradinhas, só que a gente sabe aqui que o 3 está multiplicando o enxofre e o oxigênio. Portanto, aqui o enxofre vai ser 3 e o oxigênio 12. 4 vezes 3, 12. Tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe o NOx fixos que nós conhecemos, que é o oxigênio, que leva NOx menos 2, e o alumínio, que ele leva NOx mais 3. Tá bom? Só que assim como a gente fez aqui, de multiplicar pela quantidade de átomos, a gente vai fazer aqui, tá? Menos 2 vezes 12, menos 24. E aqui, mais 3 vezes 2, mais 6. Bom, a gente sabe que isso aqui vai ter que zerar. Então, o número que, somado com mais 6 e menos 24, vai zerar, seria o número 18, tá? Mais 6, mais 18, menos 24, zera. Só que a gente tem 3 átomos de enxofre aqui. A gente tem o número 3. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o número 18 e dividir por essa atomicidade, certo? Então, 18 dividido por 3 vai ser 6. Tá bom? Aqui era o nosso X. Bom, nosso próximo exemplo. A gente dividiu os elementos nas gradinhas para facilitar, só que aqui tem uma diferença, que é a carga iônica, tá bom? Lembra que eu falei que quando tem carga iônica, a gente tem que igualar a zero. Não mais a zero, só que a carga iônica. Então, aqui a gente vai igualar a menos 2, certo? Então, vamos lá. NOx fixos que a gente conhece. Oxigênio é sempre menos 2, correto? E a gente quer descobrir esse daqui. Então, menos 2 vezes o número de átomos de oxigênio que a gente possui vai ser menos 14. Menos 2 vezes 7, menos 14. E aqui a gente tem que igualar a menos 2, que é
a carga iônica que o elemento estava levando, tá bom? Bom, que número que somado a menos 14 vai dar menos 2? Seria o mais 12. Só que assim como aqui a gente tinha 3 átomos de enxofre, a gente vai ter que dividir pela atomicidade deste elemento. Então, mais 12 dividido por 2, que é esse daqui, vai ser 6, tá bom? Então, o NOx que a gente achou foi 6. Mais 6. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de NOx. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada.